Olá, investidores! Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Giro da Semana. No cenário internacional, a semana foi marcada por eventos e pronunciamentos do Jerome Powell e do Donald Trump que impactaram negativamente as bolsas no exterior. Na última quarta-feira, o mercado avaliou a decisão de política monetária nos Estados Unidos. O Banco Central norte-americano, Fed, cortou a taxa básica de juros na magnitude de 0,25 pontos percentuais, levando a Fed Fund Rate para 2,25 pontos percentuais. Entretanto, o que acabou decepcionando os investidores foi o tom menos dovish, menos propenso a estímulos, do pronunciamento do presidente do Fed após a decisão. Powell reiterou que o desempenho da economia americana segue saudável e que a principal preocupação atualmente seria com relação à fragilidade nos acordos comerciais entre Estados Unidos e China. Ele sugeriu que o corte de juros tinha caráter preventivo e que se tratava de uma medida pontual e não o início de ciclo de afrouxamento monetário. Os últimos dados americanos divulgados apontam para uma desaceleração do PIB no segundo trimestre de 2019, quando comparado com o primeiro trimestre de 2019, mas ainda há crescimento na economia. Um exemplo disso são os dados do mercado de trabalho divulgados nesta sexta-feira. O payroll mostrou que ao longo do mês de julho foram criados 164 mil postos de trabalho nos Estados Unidos, em linha com a média dos primeiros 6 meses do ano. Além disso, a taxa de desemprego se manteve em 3,7%, sugerindo que a economia americana segue próximo do pleno emprego. Com relação aos salários, a média de ganhos por hora trabalhada avançou 3,2% na variação anual, ficando ligeiramente acima da expectativa do mercado. Entretanto, o tema guerra comercial, sugerido pelo Fed como ponto nevrálgico em sua última decisão de política monetária, voltou a incomodar nessa semana, com o acirramento das negociações entre China e Estados Unidos. O presidente americano, Donald Trump, após a divulgação do Fed da redução da taxa de juros, anunciou o aumento de tarifas em 10% sobre aproximadamente 300 bilhões de dólares em produtos chineses, a partir do dia 1º de setembro. A China, em contrapartida, prometeu um movimento de retaliação caso essa tarifa entre em vigor. Soma-se a isso a fraqueza da atividade na Europa, o que reforçou a percepção de que uma rodada de afrouxamento monetário na região está a caminho. O PIB da zona do euro desacelerou de 1,8% no primeiro trimestre de 2019, em termos anualizados, para 0,8% no segundo trimestre na mesma base de comparação. Da mesma forma, o PMI industrial da zona do euro caiu de 4,6 pontos em junho para 46,5 pontos em julho, impactado pelos dados na Alemanha, reforçando o cenário de menor ímpeto da atividade na região. Na Inglaterra, por sua vez, o Banco Central, em sua última decisão de política monetária, destacou a possibilidade de uma saída desordenada do Reino Unido da União Europeia, o que fez com que o BCE reduzisse a projeção de crescimento inglês para 2019 de 1,5% para 1,3%. Em suma, o ambiente internacional tem se mostrado mais desafiador, com sinais de desaceleração econômica ao redor do mundo, com destaque para a Europa, o Brexit no Reino Unido e medidas protecionistas adotadas pelo presidente norte-americano. Em razão disso, os principais banqueiros centrais têm adotado postura mais acomodatícia, com afrouxamento em suas políticas monetárias. Vale dizer que a alteração na taxa de juros ocorrida nessa semana era amplamente esperada pelo mercado, que já precificava tal evento. Daqui para frente, surge de novo a possibilidade de mais cortes nas taxas de juros americanas, dado que o presidente americano continua pressionando a China e o discurso do presidente do Fed não foi muito claro. Esse cenário internacional de juros baixos favorece o Brasil, com os investidores buscando retornos mais atrativos em outras partes do mundo. Já no cenário doméstico, o destaque da semana foi a reunião do Copom. Na última quarta-feira, em uma votação unânime, o BC brasileiro reduziu a taxa básica de juros, a taxa Selic, na magnitude de 0,50 pontos percentuais. Além disso, o BC reconheceu o cenário benigno para a inflação e deixou a porta aberta para mais cortes de juros nas próximas reuniões.
Nossa expectativa é que a taxa Selic encerre o ano no intervalo de 5 a 5,5%. Assim sendo, o Brasil atualmente se encontra em um momento único, com mudanças de paradigma, com um ambiente de juros baixo e uma agenda de reformas em andamento bastante positiva. Essas características devem permitir uma retomada do crescimento econômico de forma mais consistente e sustentável por um período mais prolongado de 4 a 5 anos, o que favorece os ativos de risco. Após essa explanação sobre o cenário atual econômico, agora eu vou comentar com vocês, investidores, a respeito das maiores altas e baixas ao longo dessa semana. Como destaque de alta, nós tivemos as ações do Magazine Luiza com uma alta de 11,8%, seguido pelas ações do Via Varejo com uma alta de 11% e as ações da Natura com uma alta de 10,9%. Todas as ações do setor de consumo e varejo têm sido impulsionadas pela expectativa de liberação de recursos do FGTS, do PIS e do PASEP. Já como destaque de baixa ao longo da semana, nós tivemos o Banco Bradesco com uma queda de 6,4%, as ações ON do Banco Bradesco, seguido pelas ações do Santander com uma queda de 6,2%, as ações PN do Bradesco uma queda de 5,9% e as ações do Banco Itaú com uma queda de 5,6%. Essa queda no setor de bancos como um todo pode ser explicada pela queda da Selic na magnitude de 0,50 pontos percentuais na última quarta-feira. Agora vou comentar com vocês, investidores, a respeito dos eventos que devem ocorrer os eventos mais relevantes na próxima semana. No Brasil, nós vamos ter os dados das vendas no varejo, dados referentes ao mês de junho, o dado do IPCA do mês de julho e, por fim, a divulgação da ata do Copom. Já nos Estados Unidos, nós vamos ter a divulgação do PMI, referente ao mês de julho, e, por fim, na China, nós vamos ter a balança comercial, também referente ao mês de julho. Este foi mais um programa Giro da Semana. Um bom final de semana a todos e bons negócios ao longo da próxima semana.